Agora nós vamos, irmãos, falar sobre o histórico de alguns heresiarcas ou de alguns hereges. É claro que ao longo da história surgiram muitos hereges, né? E aqui os nossos slides apontam alguns, né? Vamos ver aqui este herege chamado Marcião, né? Ou Marcion. Ele dizia que o Antigo Testamento era inútil e ultrapassado, e que foi produzido por um Deus inferior ao Deus do Novo Evangelho, do Novo Testamento. Ensinava também batismo pelos mortos. Ele nasceu em Sinop, no Ponto, Ásia Menor, e foi um proprietário de navios muito próspero e aplicou a sua vida à fé religiosa. Então, os hereges, eles não são uma novidade do nosso tempo. É claro que se multiplicaram, mas desde os primeiros séculos, os apóstolos e os pais da igreja, eles tiveram que combater com muita ênfase as doutrinas e as heresias propagadas por estes homens. Por exemplo, Marcião, ele cometeu tantos erros de interpretação que ele chegou ao ponto de dizer que o Deus do Antigo Testamento era um e o Deus do Novo Testamento era outro. Para você ficar ainda mais perplexo, Marcião chegou até mesmo a dizer que o Deus do Antigo Testamento era Satanás, porque ele via, né, ele na sua interpretação, no seu modo de ler a Escritura, ele entendeu que o Deus do Antigo Testamento era um Deus muito feroz, era um Deus que punia o povo, que exercia juízo, que mandava matar. Então ele falou assim, não, esse Deus aí não tem nada a ver com o Deus do Novo Testamento. Então a gente sabe que é uma interpretação equivocada, que a Bíblia afirma categoricamente que o nosso Deus é o mesmo. Um dos atributos de Deus é a imutabilidade, ou seja, nele não há mudança e nem sombra de variação. Deus continua sendo o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Então, nós vemos a atuação de Deus no Novo Testamento, vemos também a atuação de Deus no Novo Testamento, tanto no Antigo como no Novo. Mas isso não quer dizer que o Deus do Antigo Testamento era um e o Deus do Novo Testamento era outro, como diz Marcião. Outro grande herege muito conhecido era Pelágio, né? Ele foi do século IV, né? Muito combatido pelos pais da igreja. Entre outras coisas, Pelágio negava o pecado original e ele dizia que por meio de uma vida digna, os homens podem, né, atingir o céu, mesmo desconhecendo o evangelho. Então, veja o absurdo que Pelágio disse. Ele diz que o homem pode atingir o céu mesmo sem conhecer a Cristo. Por quê? Porque se ele diz que o homem pode atingir o céu sem conhecer o evangelho revela e fala da vida e da obra de Cristo. Então, em outras palavras, Pelágio está dizendo que Cristo não tem participação nenhuma na aproximação do homem com Deus. E que o homem pode, por seus próprios méritos, né, por seus próprios meios, se achegar a Deus. Então, veja que isto é uma heresia, que não é nova, né? Embora seja muito difundida no nosso tempo também, ela vem, né, do século IV e tem como o pai desta heresia Pelágio. Então, longe de nós, irmãos, acreditarmos que por nossos próprios meios ou por uma vida piedosa nós podemos atingir ou chegar à salvação. A gente sabe que a salvação é unicamente por meio de Jesus Cristo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Temos outro aqui, outro herege do século V, né? Ele negava que Cristo, após a encarnação, tinha duas naturezas perfeitas. Então, o que este herege diz?
ele diz o seguinte, que quando Jesus encarnou, quando ele desceu do céu, né, quando ele se tornou homem, ele não tinha a natureza divina e a natureza humana, algo que nós vemos claramente na Escritura, que a Bíblia mostra a natureza divina de Jesus e a natureza humana. Mostra que Jesus sentiu fome, mostra que Jesus se angustiou, mostra que Jesus chorou, mostra que Jesus teve misericórdia e mostra a sua natureza divina, realizando sinais, prodígios e maravilhas. Então, isso que foi dito por esse monge, né, que habitou em Constantinopla, é uma heresia. Jesus, quando encarnou, ele tinha tanto natureza humana quanto a natureza divina. Vamos então partir para falar sobre as religiões dos fenícios. A religião fenícia, ela era politeísta, baseava-se na adoração de diversos deuses e antropomórfica, ou seja, dava características humanas aos seus deuses. Os deuses se assemelhavam aos humanos, tanto fisicamente como comportalmente, né? Cada cidade e estado da Fenícia possuía o seu deus protetor. E para homenagear esses deuses, os fenícios realizavam sacrifícios humanos, né? Religião dos babilônios. A religião babilônica foi, naquela época e mais tarde, praticamente um politeísmo caracterizado por um culto de demônio e deus animais. Reconhece-se, sem a menor dúvida, o politeísmo animista no culto popular dos três grandes deuses do período áureo da Babilônia. As vidas de seus habitantes foram muito influenciadas pelo culto da sua deusa Lua, Sim, do deus Sol, Shams, e da deusa planeta Star, o planeta Vênus. Então, irmãos, normalmente as religiões antigas e as nações antigas, elas tinham culturas politeístas, né? Elas tinham por costume a adoração a vários deuses. Alguns adoravam o sol, outros adoravam o mar, outros adoravam árvores, de sorte que eles tinham por cultura a adoração a vários deuses, como foi o caso que nós já citamos aqui, o Egito, a Fenícia, Babilônia, né, a Grécia e muitas outras nações, como também os romanos, e vamos chegar lá. Os egípcios. No Antigo Egito, entendia-se que o homem e natureza deveriam conviver em harmonia para sempre. Seu culto era politeísta, a crença em vários deuses, ao invés de apenas um, como na religião cristã, onde cada deus atuava em um campo específico da vida dos cidadãos. Haviam também deuses que combinavam o aspecto de homem e de outros animais, como, por exemplo, Anubis, retratado com cabeça de chacal e corpo humano. Então, cada nação, ela adotava para si um sistema de crença diferente e um sistema de nomeação de Deus segundo os seus próprios desígnios, segundo os seus próprios desejos, né? Mas o fato é que a maioria dessas nações eram nações que faziam cultos a vários deuses. É interessante um fato aqui dentro da religião egípcia, onde cada deus atuava em uma área específica. Um era o deus do sol, outro era deus da chuva, outro era o deus do rio, outro era o deus da fertilidade, outro era o deus da agricultura. E quando Deus resolveu tirar o povo do Egito, os irmãos sabem bem disso, que cada praga que Deus enviou no Egito fora justamente desafiando e derrotando um Deus que os egípcios julgavam ser o Deus protetor
daquele campo, daquela área. Então, nós vimos ali Deus mostrando sua soberania, a sua grandeza e o seu poder sobre todos os deuses do Egito, destruindo a todos aqueles que os egípcios julgavam ser o protetor da sua terra. Ainda falando sobre a religião dos egípcios, o conceito mais intrigante do culto egípcio era o que envolve a ressurreição a uma vida futura e a preparação dos mortos para essa passagem de um nível para o outro. É interessante esse fato que os egípcios acreditavam que mesmo depois de mortos, os seus homens, os seus faraós, eles poderiam ressuscitar, né, passando para um outro nível de vida. Por isso eles tinham por costume a mumificação, porque eles tinham esta crença de que aqueles homens poderiam ressuscitar, evoluindo, né, e avançando um nível de poder e de glória a seu tempo. O conceito de mumificação estava diretamente ligado a esse aspecto, pois eram os egípcios, para os egípcios, sem corpo íntegro, sem mutilações para se enterrar. A alma do morto não poderá entrar incolumbre na vida eterna. Assim, todo cidadão, ao morrer, passaria pelo processo de mumificação, ou seja, de preservação do seu corpo. Todo este cerimonial estava ligado ao culto de Osíris, uma das deidades mais populares do Egito Antigo, que, segundo a crença, fora esquartejado em 14 pedaços por Sete, sendo ressuscitado por Ísis, sua irmã e esposa. É claro que tudo isso que nós estamos falando aqui faz parte da cultura, né? Isso faz parte da mitologia egípcia, da crença egípcia, né? Daquilo que eles têm por divindade. Então, longe de nós acreditar que isto é uma realidade. Isso faz parte da crença dos egípcios. Nós não estamos falando isso aqui como uma verdade absoluta. É um fato que está narrado nos livros históricos e também na cultura egípcia. Vamos falar então sobre a religião dos gregos. Os gregos também eram politeístas, assim como a maioria dos povos da antiguidade. Mas, ao contrário de outros povos, eles tinham uma grande intimidade com seus deuses, pois acreditavam que eles estavam a serviço das pessoas. Irmãos, é interessante dizer que os gregos tinham essa crença. Eles criam que os seus deuses, eles estavam a serviço das pessoas. Então, tudo que as pessoas pedissem, aqueles deuses fariam. Hoje a gente está vivendo uma realidade que, infelizmente, parece que alguns líderes trouxeram esta cultura grega para dentro de suas igrejas, esta filosofia grega para dentro de suas igrejas, quando eles pensam que Deus está a serviço do homem, quando eles pensam que Deus tem obrigação de fazer aquilo que o homem deseja. E nós precisamos ter a compreensão de quem é o nosso Deus e de quem somos nós. Ele, o nosso Deus, é o Senhor e nós seus servos. Ele é o Criador e nós criaturas. Então, como nós, na condição de servos e de criatura, temos capacidade de determinar, de decretar para que Deus faça algo e ele fazer. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos orienta que tudo que Deus faz é segundo a sua própria vontade. Que tudo que Deus faz é segundo o seu querer. Então, Deus não está a serviço do homem. Deus executa aquilo que lhe apraz. Então, infelizmente, algo que acontecia dentro da cultura grega, onde os homens acreditavam que seus deuses estavam a serviço dos homens, hoje está também acontecendo dentro das igrejas, de muitas igrejas evangélicas,
onde os líderes, né, fazem o povo acreditar que Deus está a serviço do povo, como se Deus fosse um garçom, como se Deus fosse um serviçal do povo. E nós precisamos entender muito bem o conceito de soberania de Deus, né? Então a gente fez este paralelo aqui para mostrar aos irmãos que este mesmo pensamento grego está presente no nosso tempo também. Pessoas acreditando que Deus está a serviço de si mesmas, né? Oh, Deus faz isso, eu decreto, eu determino, eu ordeno. E a gente precisa entender que Deus é Senhor. Vamos lá. Os deuses gregos possuíam características humanas, defeitos e qualidades, fraquezas e paixões. A diferença existente entre eles e os humanos é que eram deuses imortais. Você que já assistiu a algum filme ou série falando sobre a cultura grega, você já deve ter observado essas questões aí dos deuses que eram humanos, porém eram imortais. Religião dos romanos. A religião da Roma antiga foi formada combinando diversos cultos e várias influências. Crenças etruscas, gregas e orientais foram incorporadas aos costumes tradicionais para adaptá-los às novas necessidades do povo. Os romanos da antiguidade eram politeístas. Eu queria frisar algo bem importante aqui no slide, é que diz o seguinte, que vários deuses, né, foram sendo adaptados conforme a necessidade do povo. E hoje a gente vê que as pessoas vão mudando os ensinos, vão mudando as normas de acordo à necessidade ou o desejo das pessoas. E aí eu queria citar um texto que Paulo falou a Timóteo, que nos últimos tempos as pessoas teriam comichão nos ouvidos ao ouvir a verdade, desviariam os seus ouvidos para as fábulas, né? E criariam para si mesmos doutores conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, conforme as suas próprias necessidades. Eu quero um líder que atenda às minhas necessidades, que fale daquilo que me agrade, que fale daquilo que vai me trazer satisfação, daquilo que vai elevar o meu ego. E a gente vê essa realidade hoje, né? Algo que foi adaptado dentro da cultura romana, satisfazer a necessidade das pessoas. E nós, irmãos, precisamos ter em mente que nós não podemos viver segundo a nossa própria vontade, mas sim segundo a santa e inerrante vontade de Deus, que é revelada na palavra. Então, é justamente na busca por uma série de novidades que as pessoas acabam se emaranhando em erros, em heresias, em desvios doutrinários, porque estão buscando satisfação, satisfazer as suas necessidades. Então, na antiga Roma, as pessoas foram adaptando, né, os novos deuses de acordo à necessidade dos homens. E o que a gente vê hoje são os sistemas doutrinários se adaptando às necessidades dos homens. Por isso que nós devemos levar avante o que diz a Escritura: passarão os céus e a terra, mas a palavra não passará. Nós não podemos, em hipótese alguma, pensar que nós temos o poder de adaptar ou modernizar as Escrituras, como alguns já dizem, né? Que a Bíblia precisa ser modernizada, ou a Bíblia precisa ser atualizada. Isso é uma heresia. Isso é uma conversa diabólica, porque a palavra de Deus, ela é eterna. Martinho Lutero diz que ela não é nem antiga e nem moderna, ela é eterna. Então, a palavra de Deus é inerrante, ela não precisa de adaptações, não precisa de atualizações, nós não precisamos acrescentar nada, não precisamos reduzir nada, porque tudo que há na palavra de Deus é capaz para nos ensinar, para nos redarguir,
para nos corrigir e para nos instruir em justiça. Então, não vamos cair, irmãos, nos ardis destes hereges que têm surgido, falando que nós precisamos adaptar as Escrituras à realidade do nosso tempo, que nós precisamos atualizar a Bíblia, como se a Bíblia fosse algo ultrapassado. Billy Graham, um grande evangelista norte-americano, ele diz que a Bíblia é mais nova do que o jornal de amanhã. Então, somos nós que precisamos nos adaptar à palavra, e não a palavra se adaptar ao nosso tempo, à nossa cultura e à nossa necessidade. Você já parou para pensar, se a Bíblia tivesse que se adaptar às culturas, ela não seria a palavra de Deus. Se a palavra de Deus precisasse se adaptar à sociedade, aos anseios da sociedade, ela mudaria a cada dia, porque a cada dia o homem vive um desejo e tem uma necessidade diferente, né? Então, que nós corramos deste tipo de palavra que diz que as Escrituras precisam ser atualizadas ou precisa de adaptação. Nós é que precisamos nos adequar e nos padronizar com a palavra de Deus. Concluindo, os deuses, romanos eram antropomórficos, ou seja, possuíam características e qualidades e defeitos de seres humanos, além de serem representados em forma humana. Então, várias culturas possuíam deuses antropomórficos, com formas humanas. Os gregos, os romanos, eles tinham esses deuses antropomórficos em formas e figuras humanas. O Estado romano propagava uma religião oficial que prestava culto aos grandes deuses de origem grega, porém com nomes latinos. Em honra desses deuses eram realizadas festas, jogos, cerimônias, e muitos deuses de regiões conquistadas também foram incorporados aos cultos romanos. É aquele desejo de agradar as pessoas. Eles conquistavam o território e ali eles subjugavam aquele povo, mas para não tornar aqueles dominados um povo rebelde, eles incorporavam alguns elementos daquela cultura, que eles haviam invadido. E dentre eles incorporavam também alguns deuses daqueles homens, que eles conseguiam invadir e subjugar. Os cidadãos, por sua vez, buscavam proteção nos espíritos domésticos, chamados lares, e nos espíritos dos antepassados, os penates, os quais rendiam cultos dentro de casa. Ok, irmãos, nós chegamos aqui ao término da nossa primeira unidade. Nós vamos dar um intervalo. Eu gostaria de saber dos irmãos se os irmãos querem dar continuidade logo em seguida. Daqui 15 minutos a gente volta para falar sobre essas religiões orientais e afro-brasileiras. Mas antes de concluir esta primeira aula, eu queria dizer algo muito importante para os irmãos. Nós vivemos permeados ou cercados de falsos mestres, de hereges, de seitas e de heresias. Eu disse para os irmãos que as heresias, as falsas profecias, não são a novidade do nosso tempo. Desde a criação, o engano esteve presente na pessoa de Satanás, quando ludibriou Adão e Eva lá no paraíso. E nós precisamos, cada vez mais, nos dedicar em conhecer a palavra de Deus, porque ela é a nossa única regra de fé e prática. Só a Escritura, somente a Escritura, irmãos, é capaz, é suficiente para nos mostrar toda a verdade de Deus. Só poderemos combater o engano se nós conhecermos a verdade. Há uma frase que eu gosto muito e ela diz o seguinte: aqueles que amam a verdade e se alistam no combate ao erro, ao engano e à mentira. Ou seja, se você ama a verdade, você se alista no combate ao erro, ao engano e à mentira. Então, não há ponto de neutralidade. O objetivo de nós entendermos o surgimento de religiões, de seitas e heresias
é para que nós possamos nos preparar, porque a qualquer momento nós podemos ser confrontados por alguém de uma religião diferente da nossa. E aí, para que nós possamos ter uma resposta firme, uma resposta concreta, nós precisamos estar bem argumentados. Nós precisamos estar com o conhecimento na ponta da língua para podermos dar respostas tranquilas. Só para finalizar, alguns irmãos têm o costume de dizer o seguinte: olha, quando um determinado grupo bate à minha porta, eu não quero confrontar eles, então eu chamo eles para oração que eles vão embora. Oração é sempre bom, mas a oração não deve ser o motivo de expulsar alguém da nossa casa. Nós precisamos mostrar a verdade para eles. Se eles bateram a nossa porta para mostrar a verdade que eles acreditam, nós precisamos mostrar a absoluta verdade que temos, que está na Bíblia. Mas muitas vezes nós não temos o conhecimento suficiente e aí acabamos que usamos deste artifício para que as pessoas, saiam da nossa casa. Então, irmãos, que isto seja apenas um incentivo para que você cada vez mais busque conhecimento do Senhor, busque ler, busque examinar as Escrituras, para que você esteja preparado, para que no momento que você for evangelizar, você se deparar com um budista, se deparar com um espírita, se deparar com um católico praticante, você tenha argumentos sólidos e você possa mostrar na Bíblia onde está a verdade que você defende. Porque, no mínimo vergonhoso para nós, professarmos uma fé que nós não somos capazes de defender. Se nós professamos a fé cristã, nós precisamos ter argumentos e conhecimento suficiente para defender tudo aquilo que nós cremos. Então, nós finalizamos aqui a nossa primeira unidade,